Salve, 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 Hugo. E aí, pessoalzinho, tudo certinho com vocês? Como é que foi as férias? Todo mundo viajou muito, né? Ei, que maravilha, hein? Mas voltamos. Vocês já estão desde segunda-feira e nós, como sempre, terminando a final de semana, né? Terminando a semanona com chave de ouro, com aula de física. Já pensou que legal? Então, como vocês estão totalmente descansados, nós vamos voltar à nossa ativa, né, pessoal? Só lembrando aí, ângulo bienal 3, aula 35 e 36, tá? Deixa eu dar uma mudada aqui de local, né? Então, só para aumentar aqui a tela. Bienal 3, certo? Aula 35 e 36, vamos continuar. Nem precisava fazer essa retomada que eu vou fazer, porque eu tenho certeza absoluta que vocês passaram pelo menos 2 horas por dia estudando física nessas férias, não é isso? Tenho certeza. Mas em todo caso, vamos dar aquela retomadinha, tá? Do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de um assunto chamado resultante centrípeta. O que significa isso? Significa que todo movimento que é para descrever um movimento curvilíneo, um corpo tem que ser puxado para o centro dessa curva, dessa circunferência, ou pelo menos um pedaço da circunferência. E essa resultante das forças que puxam para o centro se chama resultante centrípeta. Essa resultante centrípeta produz uma aceleração centrípeta, né? De acordo com a segunda lei de Newton. Para eu ter uma aceleração, o que eu preciso? De uma força resultante, né? A segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração, né? Essa aceleração centrípeta, que a gente chama de AC, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ela é radial, ela está em cima do raio, em todos os lugares aqui, e ela é voltada para o centro, né? A força resultante produz uma aceleração que puxa para o centro, tá? Então, já que tem essa aceleração, é porque teve uma resultante, uma força resultante. A gente fala resultante, mas resultante de forças, tá certo? É a relação entre a segunda lei de Newton relaciona força resultante e aceleração sobre uma massa, né? A força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, certo? Então, a resultante das forças que puxam para o centro, ou seja, que produzem aceleração centrípeta, nós chamamos de resultante centrípeta, certo? Ela é dada por mv quadrado sobre r, então esse v quadrado sobre r é justamente quem? Aceleração centrípeta. Então, a massa vezes a aceleração, v quadrado sobre r, certo? Então, o corpo, para descrever para fazer essa curva que ele está fazendo, ele tem que ser sempre puxado para o centro. Muita gente pensa assim, mas se puxar para o centro, ele não vai cair, por exemplo, lá em cima? Não, porque a tendência não é cair, a tendência é sair pela tangente. Você lembra da lei da inércia? Quando um carro faz uma curva, a tendência não é fazer a curva. A tendência natural, se é que a gente pode usar essa palavra aí, é sair reto. Ele só faz a curva se você puxar para dentro, tá? Então ela é radial, voltada para o centro, tá bom? E essas observações, vocês têm os slides, vocês vão dar uma olhadinha, os exercícios a gente já fez, né? Agora tem as aplicações. Eu me lembro que eu falei da primeira, até mostrei aqui na minha casa aqui, eu rodei uma garrafinha de água aberta, ela não caiu, né? Então as aplicações, pessoal, são várias aplicações que a gente usa essa questão da resultante centrípeta. E existe uma grande chance de vocês encontrarem isso na prova do PAS. Nós já estamos no segundo semestre, esse negócio de PAS vai ficar mais presente cada dia na nossa vida aqui, tá? Na prova de física vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar. Agora, no PAS existe uma grande chance. O que são as aplicações? É onde a gente usa, né, essa questão da resultante centrípeta. É óbvio que só pode ser em movimento curvo. Não faz sentido você falar numa resultante centrípeta em movimento retilíneo. Para começar, a reta não tem centro. Quem tem centro é uma curva, uma circunferência
que tem aquele ponto central, tá certo? Então a primeira aplicação, vocês vão lembrar que é a história do looping, né? O motoqueiro vai lá, ó, a gente congela a imagem, qual a velocidade mínima que ele deve ter lá no ponto mais alto para ele conseguir fazer esse looping e não cair. É a história do globo da morte, né? Então, o motoqueiro, ele sabe que ele precisa chegar lá em cima com uma velocidade mínima. Então a gente sabe que as forças atuantes ali, peso vertical para baixo, normal perpendicular à superfície, nesse caso vertical para baixo também, por quê? Porque a moto empurra o chão para cima, o chão empurra para baixo. Por isso que ela é chamada reação normal. Então as duas, ó, elas estão meio de lado, mas as duas estão exatamente em cima do raio e voltado para o centro. Então a resultante centrípeta é a soma do peso mais a normal. Só que a gente está calculando velocidade mínima, ó, na palavra-chave aqui, ó. Então, se eu quero a velocidade mínima, eu tenho que considerar a situação limite entre cair e não cair. A pergunta é que vocês devem fazer: para ele cair, chegando no ponto mais alto, o que deve acontecer? A gente pensa assim para não acontecer, né? A gente pensa na desgraça para evitar a desgraça. Olha, cair significa não ter contato com a superfície. E não ter contato com a superfície é não trocar força com a superfície. Então, na iminência, ou seja, na tendência, né? A palavra iminente é uma coisa que está prestes a acontecer. Na iminência da queda, a normal é zero. Porque se ele chegar lá em cima e não ter contato com o chão, vou mostrar aqui para vocês, chegar lá em cima e não ter contato com o chão, porque a normal é zero. Tá certo? Então esse é o momento que você deve analisar para que isso não aconteça. Faça normal igual a zero. Por quê? Porque normal igual a zero significa não ter contato com a superfície e aí ele vai cair. Só o peso não tem capacidade de produzir uma resultante centrípeta suficiente. Então faz a normal igual a zero lá na fórmula lá em cima. Então vocês vão descobrir que a centrípeta, que faltou um pezinho aqui, já tinha faltado na aula passada, eu esqueci de colocar. Esse negócio tá estranho. Centrípeta aqui é igual ao peso. Aí, pessoal, a gente coloca as fórmulas, né? Centrípeta mv² sobre r, o peso mg, corta a massa. Eu falei para vocês que a velocidade não depende da massa. O motoqueiro pode ser gordo, pesado, leve, que a velocidade limite é a mesma. A gente chega que a velocidade mínima que ele deve ter no ponto mais alto da trajetória é... Ó, espero que vocês tenham feito em casa. Se você corta a massa, passa o R para o lado direito. Se o V está quadrado, para tirar o quadrado tem que colocar na raiz. Então a velocidade mínima é raiz quadrada de RG. Vocês lembram disso? Então só depende do raio e da gravidade. Essa fórmula vocês devem... Eu não gosto dessa palavra, mas nesse momento vale a pena decorar. Essa forma, como eu disse, no PAS... grande chance de vocês encontrarem o exercício de centrípeta, que é uma das aplicações muito importantes da física, da mecânica que vocês estão estudando no primeiro ano. E essa fórmula não tem lá no formulário. O formulário tem aquelas formulinhas básicas, pessoal. Força resultante massa vezes aceleração, sorvete, V igual a V0 mais AT, tá? Essas fórmulas mais aprofundadas vocês vão ter que saber. Então essa vale a pena decorar, porque se não decorar... vocês vão ter que demonstrar, vocês têm que fazer o que eu fiz aqui. E aí você sabe que não vai dar tempo, né? Então é bom decorar. Então a velocidade mínima é raiz quadrada, como dizia o professor, eu não entendia, ele ria e eu não sabia por que ele estava rindo. É raiz quadrada é identidade, RG, entenderam? Entenderam a piadinha besta aí? Tá, então é raiz quadrada de raio vezes a gravidade, certo? Eu fiz uma conta com vocês e tal, mas vamos começar a falar de outras aplicações aqui. Ó, eu agora vou falar da velocidade máxima em uma curva de pista horizontal. Imagina o carro fazendo uma curva, só que o chão é plano, é horizontal. Daqui a pouco nós vamos falar de um plano inclinado. Então, para ele conseguir fazer essa curva, deve existir atrito. Acho que todo mundo concorda comigo, né? Imagina esse carro, o de cima lá, que é uma estrada mesmo, né?
É um carro da minha coleção, eu nem sei que carro que é, mas é que eu tenho tantos que eu não sei, eu acho que é um Porsche ou é uma Ferrari, não sei. Mas está numa pista com atrito, né? Asfalto. Se não tiver, se for liso, ele sai reto. É a lei da inércia, sai pela tangente. Deixa eu só apagar um negócio que tem aqui. Tá, agora entendi por quê. Então, pessoal, quais são as forças que estão atuando no carro? Nós temos o peso, que é vertical para baixo. Ele empurrou o chão empurrou para cima, vertical para cima, normal. Agora prestem muita atenção, está faltando que força? Está faltando a força de atrito. Então vamos pensar, raciocinar para não ter. Porque quanto mais você raciocina, menos chance você tem de errar na hora de uma prova. Ele consegue fazer a curva porque tem atrito. Beleza? Acho que ninguém vai duvidar disso. Mas para fazer curva tem que ser puxado para o centro da curva. Então a força de atrito é uma força que está puxando para o centro da curva, pessoal. Porque se não existisse essa força puxando para o centro, ele não faria a curva, né? Ele faz uma ação no asfalto, tentando sair do asfalto, o asfalto reage puxando ele para dentro. Então a força de atrito aqui é a tal da resultante centrípeta, certo? Por quê? Porque a normal e o peso a gente vai cancelar. A gente vai, normal ele não está subindo nem descendo, então o peso e a normal se anulam. Só sobrou o atrito, que é o quê? Radial voltado para o centro. Então, normal igual ao peso, o valor, né, da normal igual ao do peso. Então, a força centrípeta, de novo, faltou o P aqui. A força centrípeta é igual à força de atrito estática. Estática porque é aquela que segura, não deixando ele sair da curva, tá? Notem vocês que diferente lá do looping, né? No looping a gente chegou à conclusão que a força centrípeta era a soma do peso mais normal. Agora não tem nada a ver, porque é uma outra situação. A normal e o peso se anularam. A resultante centrípeta aqui é o atrito, certo? Então a gente substitui as fórmulas. mv² sobre r. A força de atrito lá atrás, há um mês atrás, eu acho, até mais um pouco, a gente viu que ela é calculada como sendo μ, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. μ vezes normal, certo? Lembra dessa forma? Quem não lembra vai pegar as aulas, assiste vídeos anteriores aí, tá na hora de começar a fazer aquelas revisãozinhas. Vocês têm os links dos vídeos. Mas a normal, aqui a normal tem o mesmo valor do peso. Então no lugar da normal, pessoal, eu vou colocar o valor do peso que é mg. De novo, massa com massa, a gente vai eliminar a massa. E vamos isolar o V, de novo, passo o R para o outro lado multiplicando. Vocês vão descobrir que a velocidade máxima é raiz quadrada de μRg. Ou seja, do que depende a velocidade máxima para eu conseguir fazer a curva? Do coeficiente de atrito, que é o μ, do raio da curva e do g. Eu já vou adiantar que esse raiz quadrada de RG vai aparecer em quase todas as situações que eu mostrar para vocês. Lá no looping era raiz quadrada de RG, aqui é raiz quadrada de μRG, então apareceu mais um termo, por quê? Porque a força fundamental aqui é exatamente o atrito. E o μ, o que é o μ? É o coeficiente de atrito, aquele número que representa o quanto que a superfície é áspera. Então, vamos entender a fórmula? Velocidade máxima, você está lá empolgado, chegou numa curva, se você ultrapassar essa velocidade máxima, você vai sair reto. Certo? Quer dizer, é o que acontece com muitos, por isso que tem acidentes a rodo aí, porque o pessoal não tem essa noção. Então ele não esqueceu de ler a plaquinha lá, velocidade máxima permitida, 60 km por hora, ele está a 120, o dobro. Vai sair reto, não vai ter jeito. Então, essa velocidade máxima, ela é cada vez maior à medida que o coeficiente de atrito seja grande. Se o coeficiente de atrito é grande, é porque o chão é áspero. Isso quer dizer que vai produzir mais força de atrito puxando para dentro. Ela é proporcional à raiz quadrada de μ, ela é proporcional ao raio. Quanto maior o raio, se você faz uma curva
Aberta você pode fazer com uma velocidade maior. E depende da gravidade. Então, μRg, certo? Então, sempre é dado por essa forma. Então, pediu numa curva horizontal, tá? Curva horizontal, daqui a pouco vai ter uma curva inclinada. Se ele pedir a velocidade máxima na curva horizontal, é calculado dessa maneira. Então, quando o pessoal projeta aí, né, rodovias, e você vê lá a plaquinha, velocidade máxima permitida nessa curva, tantos quilômetros por hora. Como é que o pessoal chegou àquele valor? Fazendo esse cálculo aqui, certo? O raio é fácil, hoje é fácil, antigamente tinha que medir no braço. Hoje é via satélite, você mede o raio, gravidade 9,8, coeficiente de atrito o cara faz no laboratório, pega pneu com asfalto, vê qual que é o coeficiente de atrito, e aí faz o cálculo. Ele sabe qual deve ser a velocidade máxima nessa curva, tá certo? Beleza, pessoal? Então, ó, na pista horizontal, raiz quadrada da velocidade máxima, raiz quadrada de μ, coeficiente, R raio, G, aceleração gravitacional, tá? Professor, vai ter essas fórmulas na prova? Eu vou dar. Como é a primeira vez que vocês estão vendo, eu colocarei na prova, tá bom? Mas adianto que no PAS não vai ter. E aí vocês vão ter que saber, vai ter que decorar. Tá certo? Agora uma outra situação, pessoal. Agora eu vou calcular a velocidade máxima em uma curva de pista inclinada. Vocês estão vendo aqui na fotografia essas corridas, né, de pista inclinada, o velódromo, quem anda de bicicleta no velódromo. Ah, só chamar a atenção, de novo, eu falei, mas eu não chamei a atenção. Vocês notaram que a velocidade também não depende da massa. Se for um caminhão, se for um carro, se os pneus forem idênticos, tiver o mesmo coeficiente de atrito, a velocidade máxima tem que ser a mesma, tá? Então a massa não interfere, o que interfere é o coeficiente de atrito. É o solamento, quer dizer, o solado, né, do pneu e o asfalto. Então a pista inclinada aqui, né, e vocês viram que eu coloquei aqui sem atrito. Coloquei entre aspas, não é que não tem atrito. Eu vou mostrar para vocês que não precisaria ter. É estranho, né? Se eu tiver numa curva inclinada, se a curva for lisa, é possível fazer a curva. Sem deslizar, sem sair, cair ou sair pela tangente. Isso é possível? É possível, vou mostrar agora para vocês. Se tiver atrito é mais seguro, mas não é necessário atrito. Como eu quero a velocidade máxima, eu vou admitir que não tenha atrito, tá? Então, ó, pessoal, vocês estão vendo aqui esse triângulo retângulo azul? Se vocês olharem, é o que a gente chama de corte frontal da pista. Se você tiver, olha lá a fotografia. Se você olhar para, você está de frente para essa pista. Vocês vão ver uma reta vertical, o chão horizontal e o plano inclinado onde está o carro, certo? Então esse triângulo azul é um corte frontal, é como se você estivesse vendo essa pista de frente, é o que a gente está fazendo agora, né? Olhando para essa fotografia, tá? Então é o esquema dela. Então tem a linha vertical, a linha, o chão horizontal e a pista que é inclinada, tá? Então seria isso aqui, ó. Deixa eu até desenhar aqui, ó. Ó, vertical, tá. Vamos fazer aqui para vocês. Deixa eu pegar uma animação aqui que ajuda melhor. Ó, aqui tá uma linha vertical, certo? Uma linha horizontal e uma linha inclinada, que é onde o carro está. Então agora eu vou aumentar. Vocês estão vendo aí, tá? É exatamente esse triângulo. A pergunta que não quer se calar, né? Que forças estão atuando nesse carro? Tem um ângulo, né? O ângulo da inclinação θ. Vertical para baixo, peso. Vertical para cima, nenhuma. Normal não é sempre vertical para cima. Normal é perpendicular ao plano. Então ele empurra o plano reage. Ela é diagonal, certo?
que eu vou fazer? Eu vou achar, eu estou admitindo que não tenha atrito. Se tivesse atrito, né, a tendência dele, por exemplo, era sair pela tangente, o atrito puxaria de volta. Mas a gente vai admitir que não tem atrito. Então, pessoal, eu vou achar a resultante das forças sobre o carro, usando a regra do paralelogramo. Ó. Eu vou lá na pontinha da normal, traço uma linha paralela ao peso. Vocês lembram da regra do paralelogramo? A gente já usou bastante. Vou lá na pontinha do peso, traço uma linha paralela à normal, certo? Ó, construí um paralelogramo. Qual é a resultante? A resultante é aquela diagonal que sai do encontro das forças até o encontro das paralelas. Essa flecha azul é a nossa resultante. E eu já estou adiantando que é a resultante centrípeta. Por quê? Porque ela está apontando, pessoal. Ó, vamos pegar aqui a fotografia. Ela está apontando para onde? Para o centro da circunferência. Então eu provei para vocês que somente com a força peso e com a força normal eu consigo uma resultante que puxa para dentro. Por isso que não é necessário o atrito. Com essas duas, se vocês não se empolgarem e não ultrapassarem a velocidade máxima, vocês conseguem, somente com a força peso e a força normal, fazer a curva sem a necessidade do atrito. Se tiver o atrito, essa velocidade máxima será maior, tá bom? Mas a ideia aqui, a curiosidade aqui é exatamente eliminar o atrito para mostrar para vocês que só com peso e a normal a gente já conseguiria uma força que puxa para o centro da curva. Portanto, já é possível fazer a curva. Bem, aí tem a matemática da coisa, né? Vocês estão vendo aqui, eu já tinha até desenhado. Nós temos um triângulo retângulo. Vai ficar como tarefa para vocês provarem que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui. É só você pegar esse triângulo retângulo de baixo, dar uma girada para que esse vértice fique em cima desse. Então é tarefa para vocês, tá? E aí, pessoal, eu vou usar uma trigonometria, a tangente de θ. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é a centrípeta, adjacente é o peso. Olha aqui, ó, no triângulo de baixo aqui, tá? Cateto adjacente é aquilo lá de cima, é o FRC, força resultante centrípeta. Cateto adjacente, eu falei besteira, né? Cateto oposto é a resultante centrípeta. Cateto adjacente, o peso. O que eu vou fazer? Substituir as fórmulas, também fica de tarefa, mv² sobre r, peso mg. Adivinha o que vai sumir aqui? M em cima, m embaixo, vai cortar. Isola o v, vai dar raiz quadrada. Olha o que apareceu dentro da raiz quadrada? RG, de novo. Só que aqui vezes a tangente da inclinação. Então é assim que numa pista inclinada a gente calcula a velocidade máxima permitida para ser possível conseguir fazer essa curva aí. Depende do raio, depende da gravidade, como todas as fórmulas anteriores, só que aqui depende da tangente da inclinação. Por quê? Porque é a inclinação que é a coisa diferente nesse caso, né? Na pista horizontal dependia do atrito, então aparecia o coeficiente de atrito, agora aparece a tangente do ângulo, tá? Beleza? Então, raiz quadrada de RG tangente θ. Certo, pessoal? Então, em cada situação a gente tem fórmulas diferentes. Ó, e tem várias outras aplicações. Esse pêndulo cônico, o que é um pêndulo? Tem dois pêndulos. O pêndulo simples é aquele que vai e volta. O pêndulo cônico é aquele que descreve um cone, que a gente chama de o chapéu de palhaço, tá? Teria força peso, teria força de tração no fio. Se eu usar a regra do paralelogramo, eu vou ter uma resultante centrípeta, vai ter uma resultante puxando para o centro. Então vai ser centrípeta. Se a gente fizer a mesma coisa, vocês vão ver que a fórmula é idêntica da pista inclinada, RG tangente da inclinação do pêndulo. Eu não vou perder tempo nesse caso, porque nesse caso não tem muita aplicação prática para nós ainda, tá? O que a gente usa é coisas reais, é o carro fazendo uma curva horizontal, curva inclinada, é o looping, tá certo? Esse aqui, pessoal, é um brinquedo
que quando eu era moleque, quando eu ia no parque de diversões aqui na exposição, tinha esse brinquedo, não tem mais, eu não sei por que tiraram, era emocionante, né? Eu não sei se eu teria coragem de hoje andar nele, chamava rotor. Era um cilindrão, vocês estão vendo ele aí, a gente entrava, todo mundo encostava na parede assim, aí o que acontecia? Começava a rodar, aí quando atingia uma certa velocidade, eles tiravam o chão, ficava todo mundo suspenso e ninguém caía. Eu não sabia por que na época, eu era molecão mesmo, 1857 mais ou menos, tá? Então, hoje eu sei, né? É por causa da tal da centrípeta, que quando está rodando, quando atinge uma velocidade X limite, né? Olha, quais são as forças que vão atuar nessa pessoa? O peso vertical para baixo, a normal. Por quê? Porque quando começa a rodar, a tendência nossa é sair pela tangente. Então a gente empurra a parede, certo? Empurrando a parede, ela reage com a normal. Só que a normal aqui é horizontal, apontando para o centro. Olha aí, já dei a dica. Então a normal, pessoal, não é vertical para cima. Ela aponta para o centro. Qual que é vertical para cima? Essa superfície é áspera. Tem que ser áspera. Se for totalmente lisa, não dá certo. Então você começa a pressionar a superfície, você aumenta a força de atrito. Então chega uma hora que a força de atrito e a força peso se equilibram. É a hora que pode tirar o chão aqui, porque o atrito anula o peso, aí você não cai, certo? A única força que sobra é a força normal. Só que essa força normal é a força resultante centrípeta, porque é a única que aponta para o centro. Olha que coisa maravilhosa. Então aí, olha só, então o peso e a força de atrito se anularam, ela tem o mesmo valor. A força de atrito é o coeficiente μ vezes a normal, tá? Ó, eu não vou demonstrar, porque o que a gente precisa é dessas fórmulas finais. É só, vocês vão acompanhar, a gente tem alguns alunos aí curiosos. É só acompanhar aqui, ó, resultante centrípeta mv quadrado sobre r, a normal é mg sobre μ, né? É porque eu igualei mg com μ vezes normal, isolei a normal, substituí aqui. Então vocês vão ver que essa velocidade é raiz quadrada de rg sobre μ. Certo? Não é μRg não, aqui é dividido por μ, tá? Então o pessoal faz a conta, pega o raio da curva lá do rotor, da gravidade, o coeficiente de atrito, aí quando chega, eles descobrem, a velocidade é x km por hora. Na hora que passa desse valor, pode tirar o teto aqui, o chão, que não tem problema, certo? Então é uma das aplicações. Como eu disse, eu não sei por que não tem mais esse brinquedo. Nunca ouvi falar de acidentes com ele. O acidente que pode acontecer, porque que molecada faz? Come pipoca, cachorro quente, doce, vai com aquele estômagozão tudo cheio, né? Aí começa a rodar aí, obviamente que vai. Só que aí qual é o grande problema? Quando você. Ele não vai para frente, que atender é igual a centrífuga da máquina de secar, ela vai vir pro seu rosto aqui, vai grudar aquela coisa maravilhosa, lembrequenta no seu rosto, tá? Porque a tendência é se espalhar, sair. Okay? Se fosse todo furadinho aqui, sairia, igual a centrífuga, ok? Muito bem, isso aqui nós já vimos. Último caso, pessoal. Um avião, para fazer uma curva, se vocês andarem de avião, é a hora que dá mais medo, daquele friozinho na barriga, porque o avião começa a inclinar. Por que ele inclina? Porque se ele não inclinar, ele não faz a curva. Se você tiver um avião, ó, vou desenhar um quadradinho aqui, fazendo de conta que é um avião. Uma flechinha. Isso aqui é um avião, tá? O avião, ele está sofrendo ação de duas forças. Do peso
e de uma força chamada força de sustentação, que é devido é como se fosse é como se fosse a força normal. Só que a normal a gente fala quando a superfície é sólida, né? Você empurra o chão, mas o ar também tem matéria. O avião vai empurrar as moléculas do ar, o ar vai reagir. Vocês vão ver no futuro, esse ano ainda, que essa força chama empuxo. Só que aí, pessoal, imagina o avião andando num plano horizontal aqui, tá? Ora, se ele está no plano horizontal é porque o empuxo e o peso se anulam, certo? Então a resultante vai ser zero. Se ele tentar fazer uma curva, ele não vai conseguir. Agora, se ele inclinar, olha só, o peso vai continuar sendo vertical para baixo. O empuxo, que é uma força normal, vai ser perpendicular à superfície. Se a gente usar a regra do paralelogramo, a gente vai chegar na resultante que aponta para onde? Para o centro. Então o avião, se ele inclinar, ele vai ter uma resultante que puxa para o centro de uma curva. Se ele não fizer essa inclinação, ele não produz essa resultante centrípeta e ele não consegue fazer a curva. Não sei se vocês sabiam disso, mas é preciso, né? Enquanto ele estiver no plano horizontal, ele pode tentar o quanto for que ele não consegue. Então ele precisa, ele precisa inclinar para conseguir fazer a curva, tá? Para ele produzir uma resultante que puxa para o centro, beleza? Então essas são as aplicações em relação à resultante centrípeta. Eu vou revisar aqui, ó, o looping, um carro no plano horizontal, um carro no plano inclinado, o rotor e a questão do avião. Hoje é quinta-feira, eu estou gravando, como sempre a gente vai ter aquela primeira aula gravada e a segunda aula ao vivo, tá? Então nessa segunda aula ao vivo nós vamos fazer exercícios sobre essas aplicações aí. Então se vocês souberem a fórmula, vocês vão ver que se resolve rapidinho. Ok? Então amanhã, sexta-feira, a gente se encontra ao vivo, às 11 horas, que é mesmo? 11h30, né? Última aula da semana, hein? Que maravilha. Tá certo, pessoal? Então até lá, tá? Fiquem tranquilos e que a gente amanhã conversa novamente. Então, um abração, então.